Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast oficial do Sustentabilidade Brasil, o maior evento de sustentabilidade do país. E agora a gente recebe aqui uma pessoa que vai falar sobre o meio ambiente nos municípios. É o Mário Mantovani, diretor de Relações Institucionais da Associação Nacional dos Municípios para o Meio Ambiente. Isso Tudo aí. bom, Mário? Maravilha, que E assim, bom estar participando aqui. Muito legal ter você aqui. Eu acho que é um dos assuntos mais atuais, porque a gente está vindo de uma tragédia aqui no município do Espírito Santo, que embora você não fique aqui, fique em São Paulo, você conhece muito bem. O Espírito Santo já esteve por aqui, tem um histórico aqui de atuação ambiental no Espírito Santo. A gente teve um problema muito sério com Mimoso do Sul, alguns municípios aqui do sul do Espírito Santo, por causa de uma chuva que já estava sendo esperada de certa forma, mas com consequências que ninguém esperava. Como é que a gente se prepara para isso? É possível se preparar para isso? O município se preparar para isso? Isso tem sido recorrente no Brasil, né? Ou a gente tem no extremo da chuva demais ou a seca demais. O que a gente está vendo é que nesse momento dos extremos climáticos, os municípios vão ter que se adaptar, né? Por exemplo, para evitar uma chuva, as matas ciliares, para que os rios não fiquem tão mais rasos e com isso eles se esparramem. As áreas de ocupação de encosta não pode ter. Então você tem regras que são importantes. Na agricultura, a reserva legal é uma área de fixar água e não de escorrer. Então nós temos que ver essas adaptações. A partir do que você tem um planejamento ou um zoneamento do município, econômico e ecológico, ou de um plano diretor, ou dos vários instrumentos que tem, você adaptar essas questões das mudanças climáticas, né? E a gente está falando, não é por conta de garantir lá o mico-leão dourado, coisa do tipo. É a economia do município que tem que sobreviver, né? Se o município que depende de uma produção agrícola, se é um município que tem uma produção depende de energia para uma indústria, então tudo isso tem que ser avaliado hoje, porque nós não estamos mais falando daqueles momentos que a gente pegava o município e via o que é que pode ser feito. Meio ambiente era sempre externalidade, era uma coisa, não tem quem pôr, põe esse aí. Não, hoje a gente está falando de profissionais que podem ajudar a diminuir os impactos da cidade. Então a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, que hoje está em todos os conselhos da República novamente, aliás, ela começa aqui, a nossa primeira presidente foi daqui, do Espírito Santo. Já em 88 era uma mulher quem capitaneava essa iniciativa. E eu me lembro de ter vindo a Vitória, tentado fechar a CSN. Olha como era a nossa pretensão na época, por conta da poluição. Na verdade, CST. CST, desculpa. Isso, exatamente. Aqui, do lado, no Porto. E lógico que não tinha nem instrumento naquele momento, mas aquele ato chamou a atenção da população para a poluição aérea que vinha, tudo. E aqueles dados que a gente levantou aqui hoje, depois de 30 e tantos anos, acabou virando lei. Então, lógico que era muito mais difícil, mas hoje você tem instrumentos que medem com muito mais facilidade. Hoje, quando a gente fala numa modelagem matemática, climática, nós estamos falando de vários... você tem hoje essas modelagens feitas com computadores que a gente jamais imaginou, mas não precisa estar mais lá no INPE o computador. Hoje são redes de computadores que estão atualizando e a gente tem que saber buscar essa informação, traduzir para o município e traduzir para o cidadão, para o Conselho de Meio Ambiente, apoiar politicamente, que às vezes uma decisão do prefeito é difícil do ponto de vista ambiental. Bom que você falou isso, porque aí eu queria citar uma característica que é de Mimoso do Sul, mas é também de muitas cidades, a maioria das pequenas cidades do Brasil. Mimoso do Sul está num vale, as pessoas se colocaram num vale. O rio encheu, levou todo mundo embora, levou tudo embora. Né? É cultural no Brasil. As pessoas se aglomeram em volta de onde tem ali o sustento, de onde tem mais possibilidades. Como é que faz para mudar isso agora? Depois de tanto tempo, depois de uma cultura arraigada, mas com um risco real que a gente vê acontecendo. Como é que faz para mudar isso e tirar as pessoas da cidade? É difícil culturalmente fazer isso. Primeiro é não induzindo a ocupação. O que a gente vê na prática hoje é vereador, candidato, esse pessoal colocando a população em área de risco, porque é área pública. Né?
Eu participei daquela tragédia de Petrópolis-Teresópolis. Sim. São mais de 900 pessoas que morreram. Exatamente. Todas. Deslizamentos de morro. Todas estavam em área de proteção permanente. Ou área com mais de 45 graus, ou na margem do rio com menos de 50 metros. Aham. Então, não dá mais para você fazer a ocupação que era feita. A ocupação, ela tem que ser prevista. E também não é mais aquele caso, você tem a cheia de 100 anos. A cheia de 100 anos está virando de 5 anos. Exatamente. Né? Daqui a pouco vai virar anual. Então, a hora que você for fazer um conjunto habitacional, um Minha Casa Minha Vida, não colocar naquele lugar, porque o prefeito tem interesse que o amigo dele é dono do terreno. Isso tem que ir para um terreno seguro, onde tem integração com a cidade, onde você consegue levar um equipamento social que não vai embora depois. Né? Então, tudo isso é a nova conta que tem que ser feito. Não é mais possível planejar como planejava antigamente. Mais uma vez, Mário, como é que faz isso? Primeiro é aprender com os erros do passado, senão você também não consegue mudar, porque é muito mais fácil ocupar uma área errada, é mais barato. Só que é barato naquele momento, mas é muito caro depois. No futuro. Você imagina no Rio Grande do Sul o que aconteceu agora? Não foi... 80% dos municípios sofreram impacto. Não foi como a gente, às vezes, Mimoso, ou Petrópolis, Teresópolis, ou São Sebastião em São Paulo, ou Campos do Jordão, esses lugares que são recorrentes. Isso foi para todos os municípios e quebrou o Estado. Exatamente. E se a gente não fizer isso, as várias mimosos que existem no Brasil vão sofrer maior impacto. E aí tem uma coisa que a gente chama de exclusão social, que é muito maior. São os pobres que ocupam isso. O rico se vira. Né? Nós estamos falando de uma coisa de... Esse povo é colocado nesses lugares. Aí sim, começa chamando a atenção, faz um conselho municipal de saúde, de educação, de meio ambiente, conversarem, vamos definir essa área. Olha... Esse modelagem aqui mostra que essa área é possível você fazer hoje num celular, baixando uma imagem de satélite, no Map Biomas. Você fala, aqui, 600 metros para cá, 50 metros para cá, vai ter ação de impacto nessa população. Você quer arriscar? Aí você já muda. Você vai perder dinheiro, vai ficar caro para o município. Eu vi agora o pessoal dizendo lá nesses acontecimentos do Rio Grande do Sul, não, vamos fazer mais hospitais, mais coisas assim. Meu amigo, você tem que evitar que essas doenças venham para o hospital. Se você não tem o esgoto tratado, 70% das doenças do Brasil são de origem hídrica. Então, é uma outra mentalidade que nós estamos falando. Mimoso é um aprendizado que vai acontecer em outros municípios, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Normalmente você via no Vale do Caí, você via no Taquari, você via lá embaixo, chegando em Porto Alegre. Hoje você viu em todos os municípios do estado. Então, opa, tem alguma coisa aí. E aí sim está sendo no Pantanal hoje com fogo, está sendo na Amazônia, que está virando savana, vai ser a maior seca da história. Em 2 anos. O que era de 100 anos. Nós vamos ter uma seca pior que a do ano passado, quando o Rio Negro secou. Nós estamos falando de rio que tem 50 quilômetros de largura. Impressionante, né? Não dá para acreditar. Então, não é que Deus é ruim, que é castigo do céu, porque a turma deixou de ser crente ou coisa do tipo. É porque nós mudamos tanto as alterações no planeta que não é que ele queira se vingar. Nós não sabemos conviver com a natureza. A natureza não se vinga de ninguém. Né? O que fica do Sustentabilidade Brasil? O que você achou? O que fica daqui? Como é que você vê essas discussões e o que sai daqui do Sustentabilidade Brasil? Eu fiquei muito impressionado de ver a maturidade dos municípios para esses instrumentos de planejamento. Estão disponíveis, hoje são todos de graça. Hoje é tudo feito em nuvem, é tudo feito em colaborativo, como foi com a vacina da dengue ou com essas vacinas que tem no mundo. Todos os processos hoje são colaborativos. As maiores universidades do mundo colocam em rede seus dados em nuvem para você baixar e olhar. Você entra em qualquer universidade do mundo hoje, tendo um aparelho celular na mão e baixa a melhor biblioteca do mundo, a referência que você precisar.
Então aqui eu já vi o pessoal nessa disposição. Hoje foi interessante com o Rigoni, agora o secretário, vendo os municípios fazendo adesão à taxa de fiscalização e controle ambiental, aos planos de biodiversidade, os planos de adaptação climática. O Estado já está fazendo o seu plano para poder repassar isso aos municípios, os municípios terem uma atuação. O município hoje, pode-se dizer, ele é protagonista, ele não é mais dependente de IBAMA, de governo federal ou de governo estadual. O município tem que negociar com a sua sociedade ali, frente a frente, dizendo, olha, se a gente for por esse caminho vai ter um preço. Isso pode ser para um ou para todo mundo. E eu acho que é esse o caminho que a gente percebeu aqui. Mais uma vez, Espírito Santo saindo na frente, e eu fico muito orgulhoso de saber que eu passei aqui nos anos 80, criamos um conceito que foi dos consórcios intermunicipais com o Rio Santa Maria e Jucu, que depois foi para todo lugar e foi a base da legislação de água do Brasil. O que nós fazemos hoje com os comitês de bacia nasceu aqui, nessa iniciativa que foi de sociedade civil. Legal, Mário Mantovani, muito obrigado pela sua participação aqui, valeu. Olá, muito obrigado por ter estado aqui com a gente no podcast. Valeu. Obrigado, valeu. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima, tchau.